Oi, pessoal, tudo bom? Vamos retomar então as aulas aqui e hoje a gente vai ter novo conteúdo para a gente discutir um pouquinho. Vou fazer uma breve apresentação sobre a parte geral do conteúdo e depois a gente faz nosso encontro para tirar dúvidas. Eu vou deixar disponível também algum material para vocês lerem e algumas perguntinhas para vocês responderem, ok? Então, o assunto de hoje vai ser sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo ele é composto por nervos e gânglios no sistema periférico. Então, ele é parte do sistema nervoso periférico, dividido em somático e autônomo, como a gente já viu anteriormente, e hoje a gente fala só do autônomo. O autônomo, como vocês vão lembrar que eu já falei anteriormente, ele é aquela parte do sistema nervoso que tem uma função automática, que ele faz todo o serviço dele sem você precisar mandar comandos voluntários, vamos dizer assim, ok? Então, quando você faz o ato de andar, ou quando você decide buscar alguma coisa, tomar água, se alimentar, você tem uma série de elementos motivadores, mas você também tem a atitude, o movimento do corpo em relação à execução desse ato. No caso do sistema nervoso autônomo, que também pode ser chamado de sistema visceral ou neurovegetativo, ele responde automaticamente. Então você não pensa, você não manda comandos, por exemplo, para bater o coração. Você não manda comandos, por exemplo, para você respirar. Você simplesmente responde às situações do meio e altera a sua frequência ventilatória, altera a sua frequência cardíaca, Se você tomar um susto, por exemplo, sua frequência cardíaca vai aumentar. Se você está relaxado, sua frequência cardíaca diminui, Dilatação e contração da pupila. A gente tem uma série de exemplos de funcionamento do seu corpo sem que você tenha consciência e esteja mandando comandos para que isso aconteça. Funcionamento da maioria dos órgãos internos, trato gastrointestinal, glândulas, secreção de glândulas, batimento cardíaco, músculo liso, todo é controlado pelo sistema nervoso autônomo, ok? Então, tá lá o que o sistema nervoso autônomo consegue fazer funcionar. Todo o trabalho cardíaco, então musculatura cardíaca, a musculatura lisa, não só de órgãos, de vísceras, mas também de glândulas exócrinas e endócrinas, então para secreções exócrinas e endócrinas, e também a vasculatura, musculatura lisa vascular também é controlada pelo sistema nervoso autônomo. E vários processos metabólicos são também controlados pelo sistema nervoso autônomo. Então, a atividade de aumento de quebra de gordura é controlada pelo sistema nervoso autônomo, por exemplo. Ok? O sistema nervoso autônomo ele é separado em duas linhas gerais, A linha do sistema nervoso autônomo simpático e a linha do sistema nervoso autônomo parasimpático. Então, eu tenho duas cadeias de glândulas, de gânglios e nervos que estão distribuídos no meu corpo e que respondem de forma diferente, com neurotransmissores diferentes e que tem, então, um processamento um pouco diferenciado. E a gente vai, então, agora separar um pouco mais aí o sistema nervoso autônomo nessas duas linhas, Sistema nervoso autônomo simpático e sistema nervoso autônomo parasimpático. O que é o simpático? O simpático são todos os nervos que estão relacionados ao aumento da atividade, geralmente ao aumento da atividade, não sempre, ok? Geralmente ao aumento da atividade. Você percebe ele ativo principalmente nas situações de estresse. Então tá aí esse bonequinho mostrando para vocês aí uma reação de luta ou fuga. Vários de vocês já devem ter ouvido falar da reação de luta ou fuga. Nessa reação de luta ou fuga, a gente vê então aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência ventilatória, modificações no padrão de eriçamento de pelos, modificações no padrão da contração pupilar, da salivação, trato gastrointestinal praticamente parado, não tem nesse momento nenhuma atividade de movimentação para digestão. Então, toda uma resposta visceral para você estar de acordo com uma resposta de estresse. Então, imagina uma situação de estresse na sua vida. Imagina um momento, vamos supor aqui que você é abordado por um assaltante. Como é que você reage nesse momento? Pensa nessa reação. Você vai
geralmente a gente recebe a informação, olha, não reaja ao assaltante, mas isso é bastante difícil de prever como que a gente vai agir, né? Você pode lutar ou você pode fugir. Então você tem essas duas opções aí quando você está frente a um estresse desse tamanho, né? Geralmente logo em seguida o estresse é que você se dá conta de tudo que aconteceu e daí todos os tremores que aparecem na sequência, né? Mas então a gente pode fazer esse paralelo aí, você imaginar numa situação de assalto, ou de um cachorro que correu atrás de você, ou de um susto grande que você tomou, estava dirigindo e quase bateu o carro, toda essa reação imediata é a reação de estresse. E ela é chamada de reação de luta ou fuga, porque envolve todo o sistema nervoso autônomo simpático, ok? Por outro lado, a gente tem o sistema nervoso autônomo parasimpático. No caso do parasimpático, as principais características deles estão envolvidas com digestão e relaxamento. Então, imagina como fica o seu corpo depois de ter comido aquela feijoada bem gorda, né? Você fica sonolento, você tem diminuição de atividade motora cardíaca, você tem aquele, né, fica com a barriga bem pesada, tem vontade de ficar deitado, maior atividade do trato gastrointestinal do que das outras atividades, ok? Então, nesse caso, eu estou falando do parasimpático. Nem sempre simpático e parasimpático atuam de forma contraditória. A gente está falando da resposta cardiovascular, por exemplo. No caso cardiovascular, a gente pode dizer sim que é contraditório, né? Então, o simpático estimula o sistema, enquanto que o parasimpático diminui o sistema de batimento cardíaco. A frequência cardíaca aumenta no simpático e diminui no parasimpático. Outras respostas orgânicas são diferentes. Então, vamos dar um exemplo em que os dois atuam de maneira a conseguir efetivar uma atuação, ok? Então, por exemplo, você está falando de uma ereção peniana para cópula. A gente está falando do sistema simpático e parasimpático trabalhando juntos. Então, o parasimpático favorece a ereção peniana, enquanto que o simpático favorece a ejaculação. Então, o sistema nervoso autônomo, ele se apresenta na maneira do padrão bineuronal, né? Então, nós temos sempre dois neurônios envolvidos no sistema, como ele está disponível para a gente encontrar ele no organismo. Então, o que acontece aqui? Vocês estão vendo nessa imagem aí, que eu represento para vocês o sistema nervoso autônomo simpático e o parasimpático, vocês estão vendo um neurônio com o corpo celular alaranjado, né, que sai lá do sistema nervoso central, naquela barra marrom de cima, então seria ali a representação do sistema nervoso central, né, dois gânglios, né, representados com essas bolas amarelas maiores, em que o neurônio pré-ganglionar, laranja, faz conexão, então, com o neurônio pós-ganglionar, que no caso do simpático, a gente representou aqui com um neurônio verdinho, tá vendo? Esse corpo celular verdinho, e ele chega, então, aqui em todo o sistema orgânico, né, na musculatura lisa, cardíaca, então glândulas, vasos, trato gastrointestinal e assim como os outros órgãos em que o sistema nervoso faz conexão. E no caso do parasimpático, vocês estão vendo que tem um outro neurônio laranjinha aqui, ok? Então essas cores não são à toa, ela tem um significado importante que a gente já vai colocar agora para vocês. Vamos lá, então o sistema nervoso autônomo simpático, tá? Ele tem aqui uma subdivisão, tá? Que vai sair do sistema nervoso central nas regiões de efluxo tóraco-lombar. Então, toda a região da medula cervical, torácica e lombar é de onde tem o efluxo dos nervos que fazem parte do sistema nervoso autônomo simpático. Nesse caso, sempre o neurônio pré-ganglionar, ele é mais curto, ele é menorzinho, e o neurônio pós-ganglionar, ele é mais longo. Então, a gente vai encontrar os gânglios todos muito próximos da medula. Então, são a cadeia de gânglio para e pré-vertebral. São mais próximos da medula. Esse primeiro neurônio aqui, pré-ganglionar, ele deixa o sistema nervoso central, encontra o neurônio pós-ganglionar no gânglio, e aqui, nessa sinapse que acontece no gânglio, o neurônio pré-ganglionar secreta acetilcolina. Então, ele é um neurônio colinérgico, ele secreta acetilcolina, e aqui nessa região ele encontra, né, no neurônio pós-ganglionar, receptores
colinérgicos do tipo muscarínico e do tipo nicotínico. Então, são os dois tipos de receptores colinérgicos que a gente tem aí presentes. O neurônio pós-ganglionar, certo? Ele é longo, ele vai chegar no órgão-alvo, onde ele vai secretar agora noradrenalina. Ok? Então, o neurônio pós-ganglionar ele é diferente, ele secreta noradrenalina em cima do órgão-alvo e ele tem receptores do tipo alfa ou beta-adrenérgicos. Então, vai depender do órgão-alvo, a resposta vai ser através de um receptor alfa-adrenérgico ou de um receptor beta-adrenérgico. É claro que isso modifica completamente o tipo de resposta. Então, alguns órgãos apresentam receptores alfa, outros beta, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, e isso também difere como o receptor está respondendo. Então, ele pode aumentar a atividade celular ou diminuir a atividade celular. Vai depender do receptor e não do neurotransmissor, que é sempre o mesmo. No caso do padrão aqui parasimpático, o efluxo parasimpático se dá da região cranial e na região sacral. Tá? Então, da região cranial, o sistema nervoso autônomo parasimpático utiliza os nervos cranianos, que são o terceiro, o sétimo, o nono e o 10º par. Tá? Todos esses nervos cranianos fazem parte do sistema parasimpático, além da região de efluxo sacral. Então, também na região sacral, a gente tem uma quantidade de nervos envolvidas no sistema nervoso autônomo parasimpático. Nesse caso, embora o padrão seja também bineuronal, os dois neurônios secretam acetilcolina. Então, ambos estão pintadinhos de laranja aqui para representar que eles são do mesmo tipo, são colinérgicos. Você também está vendo aqui nessa imagem que o pré-ganglionar, ele é bem mais longo do que o pós-ganglionar. Então, o gânglio, você vai observar que ele está presente muito próximo do órgão-alvo ou até dentro do órgão-alvo. Então, por exemplo, nas inervações para o trato gastrointestinal, o gânglio está lá no meio das camadas intestinais. Você vai encontrar, então, aqui o neurônio pós-ganglionar e o gânglio lá dentro do intestino. Tá? E o pós-ganglionar secreta também acetilcolina. Há uma diferença aqui em relação aos receptores. No gânglio, a gente tem os dois tipos, colinérgico, nicotínico e colinérgico muscarínico. Mas no órgão-alvo, a gente encontra só os colinérgicos muscarínicos, que são metabotrópicos. Então, aqui eu também vou ter M1, M2, M3, e aí vai variar o receptor, e a resposta, obviamente, também vai variar de acordo com o tipo de receptor que está recebendo a informação de acetilcolina aqui. Ok? Então, esse padrão bineuronal, sempre com um gânglio fazendo parte da conexão, esse gânglio mais próximo da medula cervical, ou distante e próximo do órgão-alvo, no caso do parasimpático, e o padrão de secreção diferenciada. Então, a gente fala que o sistema nervoso autônomo simpático, ele é adrenérgico, enquanto o sistema nervoso autônomo parasimpático é colinérgico. Usa neurotransmissor diferente, simpático, a noradrenalina, parasimpático, a acetilcolina. Ok? As respostas vão estar envolvidas em várias coisas que a gente faz, a gente nem percebe o tanto de modificações que a gente tem diariamente que envolve o sistema nervoso autônomo. Então, por exemplo, o simples ato de você levantar, está sentado ou está no chão e fica de pé, esse movimento de ficar de pé faz com que ocorram várias necessidades de ajuste hemodinâmico, certo? Então, esses ajustes hemodinâmicos implicam em queda de pressão imediata e a resposta reflexa do sistema nervoso simpático. Ou, por exemplo, a visualização de alimentos, salivação, motilidade e secreção gastrointestinal também envolve resposta do sistema nervoso autônomo. Ok? A principal função do sistema nervoso autônomo é a manutenção da homeostase. Então, seja lá como for, vai tentar manter um equilíbrio entre as respostas orgânicas. Beleza? Aqui é uma comparação com o sistema nervoso somático. Então, você está vendo aqui um padrão de um único neurônio, né? Neurônio motor no sistema nervoso somático e o padrão bineuronal aqui no sistema nervoso autônomo. E aqui, então, você está vendo
a resposta com músculo, sistema somático, e com músculo liso no sistema autônomo. Esse quadrinho aqui para